Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos para nossa aulinha agora sobre máquinas e trabalho. A gente vai focar mais em máquinas, mas trabalho também é importante. Aulinha do professor Ronaldo Santana e eu sou o professor Rafael que estarei explicando esse conteúdo para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Ao longo da história, o homem ele procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do seu esforço físico. Então a gente sabe que o homem, como um animal dotado de uma certa inteligência e cultura, ele sempre buscava meios, né, para tornar o seu trabalho mais eficiente e até mesmo mais fácil, né? Aquele ditado, né, eles falam que a preguiça é a mãe de todas as invenções, né? Então, por meio disso daí, ele buscava formas assim de realizar o seu trabalho com o menor esforço possível e com a maior eficiência possível, né? Porque tudo era na base da força muscular e existem limitações, né, para isso. Então, esse primeiro meio foram o quê? As alavancas, rodas e o plano inclinado, né? Que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. Então, as máquinas simples, elas são basicamente isso daí, ó. As alavancas, a roda e o plano inclinado. São as primeiras máquinas que o homem criou e por isso que elas são chamadas de máquinas simples. Então, ou seja, a gente não consegue levantar um carro aí sozinho, né? Só com as mãos. Se bem que tem gente que consegue, mas aí é outra história, né? Tem que malhar muito, ficar muito forte. Aquele pessoal lá que pratica powerlift consegue. Nós conseguimos não, nem adianta tentar, vai machucar a coluna. Mas se você tem a máquina certa, você consegue levantar um carro. Que é no caso aí, algumas atividades cotidianas só podem ser realizadas por meio de máquinas, que é o caso aí do macaco. O macaco ele consegue levantar o carro aí sem muito esforço. Nós não. Mas por que isso é possível e como isso é possível? Vamos descobrir. Então, primeiramente, o que seria uma máquina? Máquina é qualquer ferramenta ou dispositivo que vai modificar uma força, né? Ou seja, tornando o trabalho mais fácil e mudando a direção da força ou ainda aumentando a velocidade de realização do trabalho. Então, tudo aquilo que você tiver que consegue fazer essas coisas, você pode chamar de máquina. Primeiro, tem que ser um dispositivo. Segundo, ele tem que ser capaz de modificar forças, né? E isso vai tornar o trabalho mais fácil. Ele também pode mudar as direções das forças ou até mesmo aumentar a velocidade que esse trabalho vai ser realizado. Então, isso aí, no caso, são máquinas. Um exemplo aí no cantinho da tela você tem um desenho de uma polia, né? Uma máquina, ela vai ser um dispositivo com o qual uma força denominada força potente é intensificada para vencer outra chamada de força resistente. Então, onde está o pezinho aqui que vocês estão vendo é onde eu tenho a minha força potente. E onde está o errinho ali é a minha força resistente. E esse aqui é o ponto de apoio e esse aqui é a alavanca, né? Aí aqui você tem o braço potente, onde está o P, e lá no outro lado você tem o braço resistente, onde está o E. E aí exemplos de máquinas simples nós temos a roda, a roldana, o plano inclinado, né, que vai facilitar aí o parafuso também. São exemplos aí de máquinas simples. Um exemplo mais comum é a alavanca, né? Aqui no caso a cunha também, que é um tipo de alavanca. Então as máquinas simples elas são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, como elevar, cortar, movimentar e apertar. Então a chave de fenda também, um alicate também são máquinas simples. Isso ocorre por meio da amplificação de uma força ou a sua transmissão aplicada pelo homem. Como é que isso vai funcionar? Primeiro, nós vamos ter aqui as máquinas complexas, né? Que é a bicicleta, que é o motor do carro, que é esse guindaste aqui, são máquinas complexas. Mas todas elas usam o princípio das máquinas simples, são as combinações das máquinas simples. Por exemplo, a bicicleta. O que faz a bicicleta movimentar não é isso daqui? Isso daqui é um conjunto de roldanas. Tudo isso daqui, ó. E aqui você vai ter a roda, que é outro exemplo de máquina simples.
E aí, se a gente for desmontar a bicicleta, a gente vai ver que o conceito de roldanas e rodas eles são aplicados em vários locais aqui da bicicleta. Alavanca, são aplicados aqui nos freios, e por aí vai. É um exemplo. O carro eu nem vou falar, né? O que tem de alavanca, roda e roldana aqui dentro do motor não é brincadeira para fazer os pistões se moverem e essa energia ser multiplicada e distribuída para movimentar todo o veículo, né? E o guindaste é a mesma coisa, ó, tem um jogo de roldanas aqui, um braço em forma de alavanca, uma combinação de alavanca com roldanas. Tudo aí para multiplicar a força e facilitar o trabalho. E o plano inclinado, que é o caso aí, né? Que é uma máquina simples que ajuda-nos a poupar energia enquanto realizamos as atividades, né? Então, o plano inclinado aí ele ajuda bastante, principalmente se tiver uma roda associada a ele. Então, exemplo, rampa. Qual que é mais fácil aqui? Eu chegar e levantar até lá em cima e colocar, ou eu subir com ele aqui na rampa e pôr no lugar certo? Então, tipos de plano inclinado aqui que nós vamos ter, as rampas. Ele vai ajudar quando é necessário mover alguma coisa para cima ou para baixo, principalmente se for algo pesado. Então, a rampa ela vai ajudar muito nesse sentido aí. Nós vamos ter também as cunhas, que no plano inclinado de formato triangular. E a cunha ela nos permite aqui encaixar e quebrar coisas, né? Que é o caso do machado aqui. Tá rachando, quebrando devido à força que ela vai aplicar nas laterais. E também um outro tipo de plano inclinado aqui, né? O parafuso, só que em espiral. Que ele permite aí a gente encaixar coisas, né? Torná-las fixas ou até mesmo perfurá-las. Então vamos à alavanca que nos interessa. A alavanca ela possibilita a elevação de corpos pesados de modo mais conveniente. Toda alavanca ela é constituída de uma barra sólida, rígida e móvel, que pode se mover apoiada sobre um ponto de apoio. Então nós vamos ter aqui o ponto de apoio. Espera aí que é complicado. Nós vamos ter o ponto de apoio aí, que é onde está aí essa partezinha aí parecendo um triângulo, azulzinha. E aí nós vamos ter a força aplicada no extremo e a carga ou objeto sendo colocado ali no outro extremo. E aí do lado de cá a gente vai ter o braço potente e braço resistente. Aqui estão lá B1 e B2, né? Que são os dois braços. E aí nós temos esse grande carinha aí, o Arquimedes, né? Que deu esse conceito aí, alavanca. Né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então, assim, foi o primeiro aí a perceber o potencial das alavancas e como elas poderiam ser usadas, né, para facilitar aí a vida do homem. Obviamente que o homem já usava alavanca há muito mais tempo, máquina simples há muito mais tempo, mas o Arquimedes foi o único que conseguiu colocar isso aí em um conceito, né? Explicar como é que esse fenômeno funcionava e também otimizar o uso, né? Graças aos estudos de Arquimedes foram criadas várias máquinas e muitas coisas se tornaram mais eficientes, inclusive a catapulta é graças aos estudos dele aí, que era uma máquina de guerra que foi usada muito na Idade Média e também na Idade Antiga. Quando usamos uma alavanca, aplicamos a força em um ponto chamado potência, ou braço potente. E o peso ou a carga, ou conhecido como resistente. Então é o caso aí, o braço potente onde ele está aplicando a força e o resistente ali é o menorzinho. Outra coisa interessante também, quanto maior o braço potente, menor é a força que você tem que aplicar, porque ele vai multiplicar essa força para você. O mesmo também vale para o braço resistente. Elementos que formam a alavanca. As alavancas elas são classificadas de acordo com a posição em que se encontram. Aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui pega bastante na hora da prova, na hora dos exercícios. Então vamos lá. Ponto fixo é quando o ponto de apoio ou ponto de giro da alavanca. Então é quando você tem um ponto ali que ele é fixo na alavanca, ele não pode ser, né, modificado. E aí nós vamos ter a força potente, a ação da força aplicada, e a força resistente, que é a reação da força potente. Peso, força
sobre o objeto manipulado. Então lembrem disso daí. A força potente é a força que é aplicada na alavanca, no caso aqui, ó. É onde você vai fazer força. E a força resistente é onde vai estar o objeto que você quer mover. Então, força resistente. Logo, esse braço aqui é o braço resistente. Logo, esse braço aqui é o braço potente. Então, vamos lá de novo. Esse aqui é o ponto de apoio, onde tem um Ozinho aqui, é o zero. Força potente é a força que eu aplico. Força resistente é a força que vai resultar dessa força que eu apliquei. É a que vai mover o objeto. O braço que está aqui onde eu vou aplicar a força é o braço potente. O braço que está aqui onde eu vou mover o objeto é o braço resistente. Ah, professor, mas se a caixa tivesse de cá e a mãozinha de cá? Aí esse aqui viraria o braço resistente e esse aqui viraria o braço potente. Então vocês têm que prestar atenção nisso daqui. A força potente é aplicada no braço potente, a força resistente é aplicada no braço resistente. Ela é resultado aqui da nossa força potente. Então, tipos de alavancas, né? Vamos observar agora e vocês tomem bastante cuidado. Alavanca interfixa, né? Que é aquela alavanca que ela vai aplicar. Olha só que interessante. Essa alavanca aqui interfixa, ela está aplicando a força para baixo, não é? Então, ela está aplicando a força para baixo. E aí você vai ver que a força de apoio ela está sendo aplicada para cima e a força e a resistência também está sendo aplicada para cima. Então, isso aqui é uma alavanca do tipo interfixa, tá vendo? Eles são aplicados na mesma direção. É quando você pega, por exemplo, se você pegar uma madeira e colocar embaixo de alguma coisa, em vez de você empurrar essa madeira para baixo e empurrar ela para cima para mover aquilo, aí você tem uma alavanca interfixa, né? A gente vê muito isso daqui, carrinho de mão, por exemplo, tudo mais. Interpotente. Aí agora já vai mudar. A alavanca interpotente, a força ela é aplicada em um sentido e a resistência em outro. É a alavanca clássica. Aquela alavanca que você, vamos supor, você aplica a força de um lado para baixo e ela movimenta o objeto para cima. Então, o que caracteriza uma alavanca interpotente é que a força ela é aplicada no sentido oposto da resistência. O que caracteriza a alavanca interfixa é que a força é aplicada no mesmo sentido da resistência, para cima ou para baixo. E a interresistente, onde você tem um ponto de apoio, no caso aqui, e a força ela está sendo aplicada para cima e a resistência está para baixo. O que caracteriza uma alavanca interresistente é que o ponto de apoio, em vez de se encontrar no meio, ele vai se encontrar na extremidade. É o caso do carrinho de mão. O ponto de apoio é a rodinha. O peso, que é a resistência, fica no meio e você aplica a força nos braços, né, do carrinho de mão. Então ele é um interresistente. Então, ó, interresistente, interpotente, interfixa. Bastante cuidado. Ah, professor, mas eu tenho dúvida. Basta você lembrar qual que é o sentido que está a força resistente e a força de apoio. Se a força de apoio estiver sendo aplicada, né, se a força aqui potente estiver sendo aplicada na mesma direção da força resistente, ela é interfixa. Agora, se estiver sendo aplicado no sentido contrário, ela é interpotente. Agora, se estiver sendo aplicado no sentido contrário e o ponto de apoio estiver lá na extremidade e o resistente ele estiver antes do ponto de apoio, aí ela é interresistente. Então vamos entender alguns conceitos aqui. Essa imagem aqui está horrível, mas me desculpa. Alavancas interfixas. Por exemplo, tesoura, martelo e o guindaste. São dois exemplos aqui. Ah, mas eu não entendi. Ó, o ponto de apoio, você vai fazer a força para cá, né?
Você vai fechar. E aí, ao fechar, o que vai acontecer? Aqui também não vai fechar? Então, a força potente ela não está sendo no mesmo sentido da força resistente? Você fechou aqui, aqui também fecha? Pois é. Ah, mas e o martelo, professor? Se você puxar nesse sentido, o prego ele não vai sair também? Aqui é o ponto de apoio. Aqui é o braço potente, aqui é o braço resistente. Puxei e arranquei o prego. Então a força, de certa forma, está sendo aplicada nesse sentido. A mesma coisa aqui, eu puxei e aí eu levantei, né? Ponto de apoio, estou fazendo a força aqui nesse sentido e estou puxando. Então as interfixas elas têm isso daqui, ó, tá sempre no meio aqui, o ponto de apoio aqui. Ó. Agora, a interresistente. Olha onde é que está o meu ponto de apoio. Ele está sempre na extremidade. Sempre na extremidade da alavanca. E aí o meu braço potente ele está na outra extremidade. Na outra extremidade. E aí a força resistente está sempre no meio. Então na interfixa, o ponto de apoio ele está sempre entre a força potente e a força resistente, sempre no meio das duas. Sempre no meio. Na interresistente, ele está sempre na extremidade oposto ao braço potente, sempre oposto ao braço potente. E aí o que vai estar aqui no meio? Sempre o braço resistente. Então, lembre desse conceito aqui. Já a interpotente. Ah, professor, agora ficou difícil, viu? Ficou difícil. Aí você inverte tudo que eu te falei. Agora, quem vai estar na extremidade aqui do ponto de apoio vai ser o resistente. Aqui, ó, o próprio nome já fala, interresistente. Inter. Quem está no meio é sempre o resistente, o braço resistente. Interpotente agora, quem está no meio? O braço potente. Aí quem vai ficar no meio é o braço potente, sempre. O ponto de apoio na extremidade, o braço potente aqui no meio, sempre. E o ponto de apoio na outra extremidade. Então, é o oposto. A interresistente é o oposto da interpotente. Mais uma vez, interfixa. Quando o meu ponto de apoio fica entre o meu braço resistente e o meu braço potente. Interresistente. Quando o meu ponto de apoio está em uma extremidade e no meio eu tenho o meu braço resistente e na outra o meu braço potente. Interpotente, o meu ponto de apoio ele continua na extremidade, mas agora quem está no meio é o meu braço potente, quem está na outra extremidade é o braço resistente. Então, ele é o oposto desse daqui. Entenderam? Se não entenderam, gente, fique voltando aí, revendo até entender. Pelo amor de Deus, isso aqui cai em prova. Até os desenhos. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui que nós vamos ter são as engrenagens ou rodas de eixo, que elas servem para reduzir o atrito. O atrito ele rouba muita energia. Então a gente sempre faz isso aí para reduzir o atrito. E aí, no caso do rolamento, ele tem esferas para reduzir. Aqui no caso, aqui no moinho de vento, ele tinha as pás, o eixo central. E aqui, olha só um outro exemplo de eixo. Esse aqui é o conceito da bicicleta, viu? Corrente de bicicleta. Quanto maior aqui e menor aqui, maior vai ser a força gerada aqui. Ó. Roda de carga, roda motriz. Esse mesmo conceito ele é usado até hoje para geração de eletricidade, viu? Nas hidrelétricas. Olha só. Mesmo conceito. Isso aqui sendo aplicado antigamente. Ó. Aí suja a roda. Ó. Aí a gente tem o conceito das polias ou roldanas aqui também. E olha só que legal, das rodas d'água, que eram usadas para moer os grãos, né? E aí isso nos leva às roldanas, as segundas grandes máquinas simples que a gente estuda bastante. A gente vê muito isso aqui em academia. As roldanas podem ser chamadas de polias. É composta por uma ou mais rodas de metal ou madeira, ou qualquer outro material rígido que tenha um sulco na borda, pelo qual possa passar uma corda que puxa a carga. O pessoal
tem certa dificuldade aqui com as roldanas ou polias, mas calma, isso aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Basta vocês olharem com atenção. Então você tem aqui diferentes tipos de sistemas de roldanas, e assim como lá nas alavancas nós tínhamos diferentes tipos de alavancas, aqui a gente vai ter diferentes tipos de sistemas de roldanas também. Mas o princípio é o mesmo, a gente só tem que prestar atenção. Então olha só, roldana fixa e roldana móvel, isso que é uma diferença. Ah, professor, como assim? Não entendi. Se a roldana estiver fixa em alguma coisa, presa em alguma coisa, fixa, e aí o que vai movimentar aqui vai ser somente o pezinho, isso é uma roldana fixa, ela está presa aqui, ela está fixa. Você vai puxar de cá, o que vai subir é o pezinho. Agora, se a roldana estiver movimentando, aí é uma roldana móvel. O que é que está fixo aqui? Esse grampinho, não é? Aí você vai puxar a cordinha, aí a roldana ela vai para cima junto com o peso, tá? Então a roldana móvel é aquela que se movimenta quando você aplica uma força a ela. Ela não está fixa. E a roldana fixa é aquela que está presa ao ponto de apoio. Em todos esses casos aqui, eles vão ter pontos de apoio. No caso vai ser aqui e no caso vai ser aqui. Aí nós vamos ter as máquinas modernas complexas, né, que é a combinação de uma série de máquinas simples que passam a trabalhar juntas. Ó. Batedeira. Aqui já é um pouco mais complexo aqui. Mas todos os conceitos de máquina simples. Todas aquelas que vão exercer algum tipo de movimento vai ter o conceito da máquina simples. Então, basicamente isso daqui. Tem esse exercício aqui, vocês não precisam saber. Depois eu vou fazer uma outra aula falando mais ainda para vocês sobre roldanas, tá bom?